Pergunto isso para poder mudar o foco. Vou tentar nesses 30 e poucos minutos que eu tenho, vomitar para ti tudo que eu sei de estática. E finalizar com exemplos, porque só contar a matéria do jeito que eu já fiz outrora não vai te ajudar. Revisão. Estática. Eletrostática ou estática? Estática. Quase que eu começo a eletrostática. Estática. Estática é uma parte da mecânica que estuda os corpos em equilíbrio. Corpos em equilíbrio significa que eles estão em repouso ou movimento retilíneo. Não se esqueçam, para a mãe natureza não existe diferença entre repouso e MRU. Jamais vou esquecer a indigestão que me causou essa frase. Eu fiquei me perguntando o que o professor quis dizer com isso. Caírson, o nome dele. O que o Tatá quis dizer com isso? Para a natureza, estar em repouso ou estar em MRU é a mesma coisa. Eu demorei a digerir essa frase dele. Mas eu sempre fui questionador, como eu já disse a vocês. Eu fui para casa pensando nisso e voltei na outra assistência pensando nisso. E confessei para ele, cara, não me conformei com aquela tua fala da aula passada. Para a natureza, estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme é a mesma coisa. A resposta é simples. Tu está em repouso ou em MRU? Não dá para dizer. Se não dá para dizer, porque é verdade, cara. Nós juramos que estamos em repouso, porque repouso é estar parado em relação ao chão para as pessoas comuns. Para os físicos, repouso é quando o tempo passa e a posição em relação a determinado referencial não muda. Porém, pelo ponto de vista que a Terra orbita o Sol, a Terra está agora a 100 mil km por hora aproximadamente em relação ao Sol. E nós não sentimos esse movimento, apesar de ser uma curva. Afinal, a Terra descreve uma elipse ao orbitar o Sol. Porém, essa curva é tão suave e demora 365 dias para ser completa, que a gente supõe que estamos parados. É um indicativo bom desta afirmação sólida. Estar em repouso ou estar em MRU é indistinguível. Mesmo considerando que estamos em repouso agora, ou mesmo considerássemos que essa bola de terra na qual vivemos se desloca em MRU, para nós humanoides que temos os sentidos não muito bem desenvolvidos, dá no mesmo. Eu juro que eu estou em repouso, mesmo tendo a consciência de que o Sol, tendo massa muito maior que a Terra, está com uma velocidade muito menor em relação ao resto do universo do que nós. Então, uma interpretação muito mais óbvia de que o planeta Terra orbita o Sol, embora o contrário fosse dar praticamente o mesmo resultado. Tu vê, né, cara? Equilíbrio dos corpos mexe com isso. Os corpos estão em repouso ou em MRU. Porém, nós separamos os corpos em dois tipos: corpos extensos e pontos materiais. Pontos materiais. Corpos extensos são os corpos que possuem tamanho, e o tamanho interfere no fenômeno. Pontos materiais são corpos cujo tamanho é desprezível. São pontos, são pontuais do ponto de vista do observador que os estuda. Quando eu quero que um ponto material esteja em equilíbrio, basta uma condição: força resultante, zero. Quando um objeto tem dimensões desprezíveis, eu não preciso me preocupar com o fato dele entrar em rotação. Vocês observam que a tampa da caneta rotaciona enquanto eu jogo ela? Se essa tampa de caneta, segunda do dia, quando essa tampa de caneta
é tão pequena que tu não consegue perceber ela rotacionando, não faz sentido se preocupar com a rotação dela, já que ela é minúscula e tu não enxerga ela rotacionando. Portanto, basta uma única condição de equilíbrio: força resultante zero. Condição de equilíbrio. Tu vê, né, cara, muitos vestibulares teóricos exigem do aluno apenas esse raciocínio. Sobre o equilíbrio dos corpos é correto afirmar: um ponto material apresenta duas condições de equilíbrio. Falso, uma só. Quando os corpos têm dimensões como essa caneta, mesmo que eu empurre ela para cima e para baixo com a mesma força, e aí somando esses vetores a resultante é zero, mesmo que a força resultante seja zero, esse corpo pode rotacionar. Portanto, as condições de equilíbrio para os corpos extensos são duas. Além de a força resultante ser zero, para que o objeto não esteja se movendo em nenhuma direção, o momento resultante também tem que ser zero. Desta forma, eu garanto que este corpo não vai estar rotacionando como a caneta. Corpos extensos possuem duas condições de equilíbrio. Pontos materiais, apenas uma. Eu sempre alerto os alunos: se eles souberem resolver duas questões clássicas dessa matéria, provavelmente eles resolverão as demais. Quais são as questões clássicas e famosas sobre essa matéria? É aquela questão onde tu pendura um objeto amarrado em 3 cordas. Corda 1, corda 2, corda 3, barbantes, fios, cabos de aço, o que tu quiser. Este objeto tem uma massa definida. Vamos botar um número nessa massa. Esta massa é de número cabalístico, 24 kg. A questão tem que fornecer aqueles ângulos para nós. Eu forneci, se não me engano, 37 e 53, foi ou não foi? Então hoje eu fornecerei ângulos mais delicados de serem trabalhados, 30 e 60. Qual é a pergunta óbvia? Quais são as trações nos fios 1, 2 e 3? Considerando que a gravidade no local é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Este é o exemplo 1. Quem resolve esse tipo de questão, eu tiro o chapéu, meu querido. É o cara que já estudou bastante, que domina estática de pontos materiais. Segunda questão que tu tem que sair daqui hoje sabendo. Eu dou lá uma barra apoiada em 2 suportes A e B. Digo que a massa desta barra minha mãe mandou 60 kg. E eu boto um objeto de 20 kg a 1 metro da extremidade A, sabendo que o tamanho da barra é 3 metros e que a gravidade no local é 10 metros por segundo ao quadrado, determine a força de reação nos pilares A e B. Era essa a dúvida mesmo? Essa matéria, que bom. Cara, por enquanto foi teórica a revisão. Estática estuda corpos em equilíbrio. Na verdade, repouso ou MRU são sinônimos de equilíbrio. Se o corpo é um ponto material, as dimensões são desprezíveis, então não faz sentido se preocupar com a rotação. Condição de equilíbrio, resultante zero. Força, resultante zero. Se o corpo é extenso, ele tem tamanho, ele pode rotacionar. Não basta que a resultante seja zero. Para que ele esteja em repouso, o momento resultante tem que ser zero. Vamos estudar as duas situações clássicas. 3 técnicas para resolver essa questão. Técnica da decomposição, técnica do teorema de Lamy e ainda a técnica da poligonal.
Pô, cara, eu vou insistir mais uma vez. Vamos aprender a técnica da decomposição, porque ela é a mais poderosa. Ela resolve todos os casos. Todas as 3 técnicas citadas começam com o diagrama de corpo livre. Aquele ponto, aquele nó entre as cordas 1, 2 e 3, ele tem que estar em equilíbrio para que o resto do sistema esteja em equilíbrio. Que forças atuam naquele ponto? Eu tenho a corda 1 puxando com uma força T1, eu tenho a corda 2 puxando com uma força T2, tração, e com certeza a corda 3 vai ter que suportar o peso desse objeto para que ele esteja parado. Portanto, em vez de chamar de T3, eu automaticamente posso chamar de peso, porque essa tração na corda 3 tem que ser igual ao peso do objeto. Qual é o peso desse objeto, meu querido? 240 newtons. Eu lembro do meu terceirão, eu no teu lugar, o professor fazendo essa pergunta no final do ano, e neguinho respondendo, 24, o branquinho, o azulzinho, não importa a cor. O sujeito respondendo, 24. E eu baixando a cabeça e pensando comigo, cara, passou o ano todo, o cara não sabe que peso é M vezes G. Se é o teu caso, não fique desesperado, é comum. Na verdade, o maior som que eu escutava na sala, quando o professor perguntava qual é o peso, era 24. Porque a galera que sabia que era 240 já estava de saco cheio de no final do ano ter que responder que peso é M vezes G. Há uma esperança, meu querido. Peso é M vezes G. 240. Não é o teu problema, com certeza não é o teu problema. Teu problema, meu querido, provavelmente, é tu pegar esse diagrama de corpo livre, desenhar o eixo X plano cartesiano, René Descartes. E eixo Y. Talvez o teu problema seja lembrar que retas paralelas cortadas por retas transversais formam vários ângulos, 8. Esses que eu represento são os alternos internos, que são congruentes. Isso é outra aula. Se teu problema não é lembrar dessa parte de geometria básica e que tem competência para pegar os ângulos do desenho e transportá-los para essas posições, eixo X e eixo Y, estamos bem encaminhados. Então trate de decorar uma outra coisa importante. Quando os vetores são oblíquos ao sistema, ao plano cartesiano escolhido, a gente sempre decompõe, é quase automático. Pontilhada paralela, denomine o vetor T1 porque nasceu de T1, X porque está no eixo X. Sem mais explicações, T2x, T2y, T1y. Isso já é suficientemente chato para a maioria das pessoas. Tu tem que praticar esse tipo de coisa. Isso é um saco. Isso é chato pra caramba. Senhor, você é médico, meu Deus, piorou. É mais chato ainda. Eu tinha esperança de ser físico, matemático ou engenheiro. Então tu vê, eu gostava dessa parte. Pô, se tu sabe a base da decomposição de vetores, tu deve lembrar que a componente é o vetor original multiplicado por seno ou cosseno. Quando entre a componente e o vetor original está com ângulo, a gente multiplica por cosseno. Portanto, T1y é a força T1 multiplicado por seno. Cara, na verdade, tu não precisaria decorar isso se tu sabe triângulo retângulo, né? O cara que manja de triângulo retângulo, ele consegue aplicar seno e cosseno nesse triângulo retângulo e ele percebe que o seno de x, que a T2x é T2 vezes cosseno, muito bem. Com ângulo, cosseno. Sem ângulo, T2y é T2 vezes sem ângulo, seno. Claro que eu espero que a maioria de vocês já tenha decorado seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis 30, 45 e 60. Cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2.
Seno de 30, 1 sobre 2. Cosseno de 60, 1 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Confessem, chato pra caramba, mas não teve nada de terrível. A corda 1 puxa pra lá, a corda 2 puxa pra lá e a corda 3 puxa pra baixo, que é o peso do objeto. Decomposição, nada mais básico. Para quem não lembrava decomposição, revisamos. Eu não te lembrei que seno é cateta oposto à hipotenusa, que cosseno é cateta adjacente sobre hipotenusa. Eu simplesmente fiz os desenhos dos vetores e escrevi a decomposição através da decoreba. Na verdade verdadeira, o que eu fiz nessas 4 equações foi aplicar seno e cosseno nos triângulos retângulos que nós formamos através dos vetores. Se esse corpo é um ponto material, esse corpo pode não ser um ponto material, mas aquele nó entre as cordas é. Portanto, basta uma única condição de equilíbrio, força resultante zero. Portanto, eu vou pegar esta condição de equilíbrio e vou reescrevê-la para o eixo x e para o eixo y do meu plano cartesiano. No eixo x eu só tenho 2 forças. Se a resultante é zero com o equilíbrio, tem que se considerar que já que elas apontam em sentidos opostos, a única explicação para a soma delas dar zero é porque o módulo delas é igual. Se nesse cabo de guerra ninguém vence, é porque essa força é igual a essa. Eu tenho 2 forças atuando para cima e uma força atuando para baixo. Se nesse cabo de guerra ninguém vence, já que a resultante é zero, eu posso afirmar sem sombra de dúvida que as 2 forças que atuam para cima estão equilibradas com a força que atua para baixo. Peso. E já que nós fizemos a decomposição dos vetores, basta substituir. A partir desse momento acabou a física. A física consiste em ter a consciência de que um ponto material, para estar em equilíbrio, tem força resultante zero. A física consiste em perceber como é que se faz o diagrama de corpo livre e a decomposição de vetores. A física que me permitiu escrever, a partir dessas decomposições, essas equações. Só que de agora em diante não tem nada a ver com a minha matéria. Eu digo isso não para tirar o meu da reta, porque eu também dei aula de matemática para 6º, 7º, 8º, 9º ano, 1º, 2º, 3º, durante vários anos. Eu amo a matemática. Eu digo isso para que tu saiba o que estudar. Se tu compreendeu até agora a aula, tu está bem em física. Se a partir deste momento em diante tu não compreender mais o que eu digo, deves estudar equações, sistema de equações. Se até agora tu entendeu, tu está bem em física. Se a partir de agora você não compreender, estude matemática. Quem é o T1x? T1x é T1 que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Quem é T2x? T2x é T2 que multiplica 1 sobre 2. A matemática nos ensina que nós podemos multiplicar ambos os lados de uma equação pelo mesmo número. Multiplicando ambos os lados da equação por 2, o que muitos colegas chamam de cortar, que é uma doença mental. Não existe cortar na matemática. Desafio sempre meus alunos a me trazer um livro que ensina a cortar. Cortar. Isso não existe. O que nós fizemos foi multiplicar por 2 ambos os lados da igualdade. Se era igual, eu multipliquei por 2 ambos os lados, continua igual. Honesto. Quem é o T1y? T1y é T1 sobre 2. Quem é o T2y? O T2y é T2 que multiplica a raiz de 3 sobre 2. E o peso, nós já fomos jocosos o suficiente. 240. M vezes G. Sistema de equação. Isola numa?
Já está até isolado, olha que delícia. Isolei, vou substituir T1 dividido por 2 mais. No lugar do T2 eu colocarei raiz de 3 vezes T1, porque é a mesma coisa. Vezes raiz de 3, matemática, dividido por 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. 1 sobre 2 mais 3 sobre 2 é 4 sobre 2. Dá para simplificar. Está multiplicando, passa dividindo. Isso é finito. 120 newtons, uma força equivalente à força necessária para suportar 12 quilogramas. T2 é igual 120 raiz de 3 newtons. Se quiseres um número decimal que represente essa força, substitua o raiz de 3 por 1,7 ou até por 1,73, para ser mais preciso. Matamos a questão, descobrimos que a tração na corda 1, 120 newtons, tração na corda 2, 120 raiz de 3 newtons, tração na corda 3, desde o começo sabíamos que era o próprio peso do objeto, 240 newtons. Cara, eu vou te confessar que o teorema de Lamy ou a técnica da poligonal é muito mais fácil, tu resolve em muito menos tempo e aprende muito menos. Essa é a técnica mais foda, mas mais gostosa. Foda e gostosa. Então, meus queridos, não afrouxem, estudem a técnica da decomposição e tu vai ficar foda em equilíbrio de ponto material. Tem questões muito mais fáceis que essa, mas se tu sabe resolver essa, provavelmente sabe resolver outras. E agora, meus queridos, para emendar uma história na outra, vamos fazer a questão 2, já que a questão 1 nós fizemos. A questão 2, tecnicamente, ela é mais delicada. Do ponto de vista prático, ela vai ser mais fácil. Ela não vai exigir tantos processos como a primeira questão. Professor, eu queria fazer uma questão diferente dessa tua e verificar depois se eu acertei. Chuta um número, tira o 24, bota lá 69, tira o 30 graus, bota 45, tira o 60, bota 30 e faz a questão de novo. Me traga na semana que vem, eu corrigirei para ti. Tu jamais esquecerá. Se tu tentar honestamente tirar a tua dúvida, tu vai aprender. Se eu te contar que na maioria das faculdades de engenharia é isso que é cobrado na parte de estática, tu não vai acreditar, né? Te juro, cara, se tu sabe essa matéria e vai fazer engenharia, as primeiras fases estão quase garantidas, porque é isso que eles vão nos ensinar de novo. Então tu vê, né, cara? Essa é a base da engenharia civil, de partes da engenharia mecânica. Professor, você é médico, tem que saber um pouquinho, porque a gente precisa aplicar física na medicina para fazer ela evoluir hoje, não tem jeito. Questão 2, mais uma vez começa com diagrama de corpo livre. Tem questões discursivas aparecendo por aí, hein? Então tem que saber fazer de próprio punho o diagrama de corpo livre. É a barra, não vou! Isto é esta barra. Que forças atuam nela? Tem a força FA atuando no apoio A, tem a força FB atuando no apoio B, tem o peso da barra que deve atuar bem no centro dela, considerando que ela é homogênea, peso da barra, só que tem um objeto apoiado a 1 metro da extremidade A desta barra. Portanto, este objeto vai exercer uma força, vou chamar de peso do objeto. Diagrama de corpo livre. Segundo passo. Escolha uma referência como ponto de giro. Dica preciosa. Escolha como ponto de giro o ponto de aplicação de uma força desconhecida. Como aquele objeto tem uma massa de 20 kg, eu sei que o peso dele é 200 newtons. Como a barra tem 60 kg, M vezes G, eu sei que o peso dela é 600 newtons. Portanto, eu desconheço a força A e a força B.
Então eu vou escolher como ponto de giro o ponto A. E em vez de começar pela condição força resultante igual a zero, dica preciosa, comecem pela equação do momento resultante igual a zero. Escolhi como ponto de giro o ponto A e eu tenho que selecionar qual momento é positivo, qual momento é negativo. Por cacuete, vou dizer que o momento positivo é aquele que faz a barra girar no sentido anti-horário. Como eu tenho 4 forças, eu suponho que terei 4 momentos que somados tem que dar zero. O momento da força A, o momento do peso do objeto, o momento do peso da barra e o momento da força B. Para quem já está ligado na matéria, sabe que o momento da força A é nulo, já que não existe braço de alavanca. O peso do objeto e o peso da barra girarão no sentido negativo. E o peso e o momento da força B girará o objeto no sentido positivo. O que é momento? Força vezes braço de alavanca. Momento de uma força. Força vezes braço de alavanca. Força vezes distância. Peso do objeto, 200. Distância de aplicação da força peso até o ponto A. O enunciado dizia que era 1 metro. Peso da barra, 600 newtons. Se essa barra tem 3 metros, o peso dela atua bem no meio dela. Portanto, o braço de alavanca, 1,5. Força do apoio B, não sei. Braço de alavanca, a distância entre a força B e a força A é o próprio tamanho da barra, 3 metros. Mais uma vez, eu posso dizer que acabou a física. Basta um pouco de matemática básica. Multiplicar por 1,5 é o número mais sua metade, 900. 3FB menos passa mais, 1.100. Está multiplicando, passa dividindo. A força que atua no apoio B é esta. Só dividir, vai dar uma dízima periódica. Se quiser calcular a força em A, é só lembrar que a força resultante é zero. Valeu, galerinha. Muito obrigado, garota. Muito obrigado pela tua dúvida. Show. Desculpa a demora, galera. Me perdoa, meu querido. Não, meu querido. Falta uma. Duas.